Vamos entrando, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Vamos esperar o Instagram notificar os seguidores. Enquanto isso, eu tô avisando o pessoal do grupo que estamos ao vivo. Vamos lá. Muito bem. Olá, boa noite para quem está entrando. Boa noite, Mara, seja muito bem-vinda. Muito bem. Vamos esperar então o Instagram notificar para que a galera comece a entrar na live. Então é o seguinte. Boa noite também para quem tá... Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, para quem vai assistir essa live posteriormente, porque eu costumo deixá-la salva. Ontem eu falei que essa live ela ia ficar salva 24 horas, mas eu recebi alguns direct de pessoas pedindo para que eu deixasse essa série de lives gravadas. Então, assim, por enquanto eu vou deixar gravada. Se alguma coisa mudar no decorrer do caminho, eu vou estar informando vocês. Vou já enviar o aviãozinho para a galera ser notificada mais rápido. Vamos lá. Vou enviar os meus aviãozinhos aqui. Para quem tá chegando agora, uma boa noite. Vamos lá, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Tarefa do dia feita. Muito bem. Então é o seguinte. Ontem eu tive a primeira live, onde eu falei que estaria fazendo apenas um aulão de terça-feira. Mas acontece que eu mudei as coisas no meio do caminho. Então eu vou fazer uma série de lives. Essa série de lives, ela vai até o dia 23 de abril. Então, eu pretendo, sim, estar fazendo todos os dias, trazendo um conteúdo para vocês, certo? E tá fazendo essas lives todos os dias, às 21h07, tá certo? Ontem, eu trouxe uma aula, um conteúdo sobre... Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Bom ver você aqui. Então, ontem eu trouxe um conteúdo para vocês, a primeira live que eu fiz ontem, nós falamos sobre movimento. E o que eu estou fazendo? Eu estou criando um movimento, eu estou iniciando um movimento de mulheres que realmente queiram se destravar, que elas queiram levar a sua mensagem ou o seu conteúdo, algo que elas têm dentro de si, que elas queiram externizar essa mensagem. Boa noite, Fabiana. Para quem tá chegando agora, ó, agora que o Instagram está notificando e a galera tá chegando. Boa noite, Josi. Temos duas Josi aqui. Então é o seguinte, ontem eu falei sobre movimento. Vou dar uma pincelada que de fato você precisa. Se você quer destravar, o primeiro passo é você estar em movimento. E o que acontece? Quando nós entramos em movimento, quando nós vamos agir, é quando nós nos deparamos com aquela trava. E o que é isso? Isso nada mais é do que um bloqueio emocional que te impede de fazer aquilo que você precisa de fato fazer, certo? Então muitas vezes você se vê travada e você não consegue avançar. Só que você precisa se mover. Como eu disse ontem, a natureza, tudo que você olhar ao seu redor está em movimento. Então você precisa de fato realmente estar em movimento. Porque só quando você se move, você se depara com algum bloqueio emocional que você teve ao longo da vida, tá? Para quem não me conhece, eu sou mentora, eu falo sobre bloqueios emocionais. E se você olhar a minha bio, lá está dizendo que eu ajudo você a gravar vídeos, a fazer lives, a ser destravada no digital. Principalmente você que tem uma mensagem, que você carrega algo dentro de si, que você queira externizar isso e também ser remunerada, também ser monetizada, né? Porque o digital ele veio para isso, para facilitar as coisas. Ainda mais nessa fase de pandemia que nós vivemos, a forma mais rápida de você exponencializar o seu negócio, aquilo que você faz é através do digital, certo? Então, eu te ajudo a destravar. Só que quando você fala, eu te ajudo a destravar vídeo, na verdade ali é um pretexto para sua ação, porque você vai ver que a hora que você for agir, que você se deparar de frente com uma câmera, que você vai dar aquela engasgada, você vai dar aquela travada. Então, aí a gente vai investigar o que está fazendo com que você trave, que impede você de fazer aquilo que realmente você precisa. Gente, dá um feedback para mim nos comentários se tá tudo bem com o áudio, se tá bem com a imagem. Quem tiver aí, por favor, me dá um feedback. Seja bem-vinda. Seja bem-vindos, todos que estão entrando agora. E é o seguinte,
além dessa série de lives, eu vou fazer uma mentoria gratuita nos dias 26, 27 e 28 de abril. Então, eu vou fazer uma sequência de lives até o dia 20, até o dia que antecede, que é na sexta-feira, dia 23, e depois, o dia 26, 27 e 28, eu vou fazer uma sequência de lives. A Josi tá dizendo que está travando um pouquinho. Será que é só para ela que tá travando ou é para todo mundo? Perfeito, tá ótimo, dá para ouvir o som. Às vezes, Josi, é a sua internet. Se você colocar no 3G, pode ser que melhore, tá? Então, eu vou dar uma mentoria gratuita no Zoom. Não vai ser mais em live. Então, aí só vai poder participar dessa mentoria, dessas 3 mentorias que eu vou dar, que eu vou ajudar você a identificar qual é o seu bloqueio que realmente está travando você de agir. E vai ser nos dias 26, 27 e 28, mas pelo Zoom. E só vai participar dessa mentoria as pessoas que estiverem no grupo de WhatsApp. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu tenho um link na bio do meu Instagram, é o Linktree. Se você clicar lá, você vai ver mentoria gratuita, 26, 27 e 28. Então, você entra para o grupo, porque essa mentoria ela vai ser gratuita no final do mês, logo que nós terminarmos essa sequência de lives, tá certo? Então, vou ajudar você realmente a identificar qual é o bloqueio que está te travando, aquele que impede de agir, aquele que impede você de prosperar, tá certo? Seja bem-vinda, Kátia. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é um conteúdo um pouco diferenciado, um conteúdo, digamos, um pouco mais profundo. Porque o que eu trabalho? Eu trabalho o alinhamento do corpo, na verdade, espírito, alma e corpo. Nós fazemos esse alinhamento com você, porque não adianta você ser próspera somente em uma área da sua vida. Não adianta você ser próspera, sei lá, financeiramente, e o seu relacionamento conjugal tá todo atrapalhado, você tá toda bloqueada ali com problemas conjugais. Não adianta o seu corpo, você ter um corpo perfeito, mas você não ter um relacionamento de fato com o Criador, com Deus, enfim. A gente faz um alinhamento dessas 3 esferas. E é com base nesse alinhamento que a gente consegue identificar os seus bloqueios. No decorrer que a gente vai... Eu sempre digo, né? A gente vai cavando. Então, é uma busca. A gente vai cavando camadas por camadas até que a gente realmente encontre o principal, o seu bloqueio que te trava. Você não tem um apenas, você tem vários bloqueios, mas sempre tem um que impede, aquele maior que impede você de prosperar na vida, que impede a sua ação. Boa noite, André. Boa noite, Everson. Sejam bem-vindos, tá? O conteúdo, então, que eu vou trazer para você, o que eu quero perguntar? Eu quero que você leve essa pergunta para você. Quem de fato está no controle da sua vida? Eu coloquei o tema aí. Quem está no controle da sua vida? E assim, com que você anda gastando toda a sua potencialidade, toda a sua energia, tudo aquilo que você tem de bom? Com que você anda gastando? Você anda perdendo as oportunidades da sua vida? Então eu já começo esse conteúdo fazendo você meditar sobre isso. Aonde você está implicando a sua energia? Você está perdendo as oportunidades que estão aparecendo para você? Então já fica aí uma pergunta para que você medite. Por que eu digo isso? O seu cérebro, ele consegue... se o seu cérebro conseguiu captar qualquer fagulha, qualquer coisa que você consiga visualizar, aquilo que você de fato pode fazer, toda aquela sua capacidade, vamos supor assim, eu me imagino palestrando em um estádio cheio de futebol, por exemplo, vamos dizer assim, lógico, eu também me imagino dessa forma. Isso para quem é mentor, para quem é palestrante, almeja realmente ter um público grande para que ele possa estar fazendo muitas vidas serem transformadas. Então, imagine você, como você se imagina hoje? Você já conseguiu ter uma visualização daquilo que você pode ser na sua vida? Porque se de fato você conseguiu visualizar, isso já existe em você. Porque as coisas só passam a existir no momento que você consegue visualizá-la. Se você já viu, é porque já existe, certo? Tem algumas situações que às vezes você ainda não conseguiu concluir de fato aquela visualização que você teve porque ainda faltam algumas peças para você. Saiba você que algumas chaves que você precisa para você de fato ser próspero, para você caminhar e ser bem-sucedido na sua vida, estão em outras pessoas. Boa noite, Estela, seja bem-vinda. Então, existem sim algumas chaves que estão nas outras pessoas. Não pense em você que você vai conseguir ser bem-sucedida sozinha, ser próspera sozinha. Não, você precisa de chaves essenciais que estão com outras pessoas e você ainda não as encontrou, entende? Então, assim, eu pergunto pra você, quem está no controle da sua vida hoje? O que você diria pra mim? Quem tá no controle? Você tá no controle? Comenta pra mim, quem está no controle da sua vida hoje? Então, eu gostaria que você respondesse para mim no comentário. Quem está no controle da sua vida? Algumas pessoas dizem
que Deus está no controle da minha vida. É Deus que está no controle da minha vida. A gente ouve muito falar sobre isso. Mas eu digo para você que Deus não está no controle da sua vida. Ele pode estar no controle de toda a criação, mas no controle da sua vida ele não está. Porque se ele estivesse no controle da sua vida, você já seria próspera, você já teria fartura e você não precisaria, por exemplo, entrar num restaurante e olhar o cardápio pelo lado direito, que é pelo lado do preço. É como eu já fiz. Então, se Deus realmente estivesse no controle da sua vida, você entraria naquele restaurante, você simplesmente sentaria e escolheria o que você queria comer naquele exato momento. Seja a comida mais cara que for, porque você tem prosperidade, você é próspera, você tem fartura. Aí sim ele estaria no controle da sua vida. E essa é a questão que eu trago pra você. Às vezes as pessoas falam literalmente isso, não, Deus está no controle. Cara, Deus não está no controle da sua vida. Quem precisa estar no controle da sua vida é você mesmo. É você que tem que ter essa autorresponsabilidade. Boa noite, Aline. Boa noite, Squalo. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos falando aqui sobre quem está no controle da sua vida. Porque imagine o seguinte, se você fala assim, não, eu não estou no controle da minha vida. E eu estou dizendo para você que não é Deus que está no controle da sua vida. Se não é você, se não é Deus, quem que anda mandando na sua vida, então? Quem que está controlando a sua vida? Entende? O controle da sua vida está sendo entregue às pessoas que estão controlando você emocionalmente. Isso é subconsciente. Inconscientemente, você acaba entregando o controle da sua vida para as pessoas emocionalmente. Porque, como eu disse, você falar pra mim que você não está no controle da sua vida, que é Deus quem está, e eu digo pra você que não é Deus que está no controle da sua vida, porque senão você estaria comendo salmão, por exemplo. Você estaria viajando pela Europa, você não se preocuparia em pagar o boleto de amanhã. Por quê? Deus é dono do ouro e da prata. Então você teria todas as coisas, você teria fartura. Então entende? Se não é você, se não é Deus, quem está no controle? Você está sendo controlada pelas pessoas emocionalmente. E isso acontece inconsciente. Entende? É pelo seu inconsciente. E o que eu falo para você? Quando a gente diz que você não está no controle da vida, imagine o seguinte. Lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o jardim, plantou uma árvore e colocou Adão no Jardim do Éden, por exemplo. Deus simplesmente disse para Adão desfrutar. Ele não precisaria ter esforço nenhum. Era só desfrute naquela situação. Ele só precisaria desfrutar. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. E o que aconteceu? Foi que Adão, que tinha o controle de todas as coisas, ele resolveu simplesmente ter o controle da própria vida. Deus estava ali para dar tudo para ele. Ele só precisava desfrutar. E para isso Deus plantou uma árvore no meio do jardim. E o que significa essa árvore? Essa árvore plantada no meio do jardim nada mais é do que a prova de amor para Adão. Por que prova de amor? Porque se Adão comesse da árvore do conhecimento, ele teria a liberdade dele. Então não fazia sentido Deus colocar Adão dentro do jardim como se fosse uma marionete. Ele deu livre-arbítrio. Isso foi dado para Adão, para mim e para você. E a árvore, ela era uma prova de amor para Adão. Então, quando a gente quer saber se a pessoa realmente te ama, o que você faz? Você deixa ela livre? Se a pessoa de fato ficar com você, é uma prova de que ela ama, porque ela é livre, ela pode ir e vir, pode fazer o que ela quer. E ela sendo livre, ela vai permanecer com você, porque simplesmente ela ama você. Então, a árvore no Jardim do Éden, ela foi uma prova uma prova de amor para Adão. Entende? E eu digo pra você, nunca troque a sabedoria pelo conhecimento. Porque Adão trocou a sabedoria, que era Deus, por conhecimento, e acabou fazendo o quê? Tendo que ter o controle da sua própria vida. Entende? Boa noite, Marlene. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. E nunca troque a sabedoria pelo conhecimento. E o que acontece? Quando você de fato tem a liberdade, quando Deus deu o livre-arbítrio para você, Ele deu também para que você possa escolher. E ali naquele momento, Deus ele deu a liberdade sobre todas as coisas. E se você, de fato, tem a liberdade, o que você está fazendo agora? Você, de fato, está mesmo com Deus? Ou você está vazando do Jardim do Éden como fez o Adão? Entende?
Então, de fato, será que você literalmente está com Deus ou você simplesmente está vazando do Jardim do Éden? E o que eu quero trazer para você? Algumas pessoas ficam muito preocupadas com a opinião do que as outras vão dizer ao seu respeito. Se você está aqui, você tem essa preocupação? Já passou algo pela sua cabeça? Comenta para mim. Escreve para mim nos comentários. Nossa, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o que os outros vão falar ao meu respeito. Eu me preocupo demais com o que os outros vão falar ao meu respeito. Às vezes eu deixo de fazer certas coisas com medo do que vão dizer. Às vezes eu deixo de fazer coisas que até eu gosto somente para agradar os outros. E eu digo para você hoje, para de querer agradar os outros. Para de querer agradar simplesmente por agradar. Entende? Não dependa da opinião dos outros. Deus já tem a certeza do que literalmente você é nessa terra. E você está dependendo da opinião dos outros por quê? Entende? Porque ele já disse o que você literalmente é. Em Gênesis 1:26, ele escreveu, está escrito o que realmente você é nesta terra. Está escrito que você tem que desfrutar e que você tem o governo sobre a sua vida e você tem o governo sobre todas as coisas. E você não está governando por que você não governa? Entende? Que as pessoas falam assim, Deus está no controle da minha vida. Quando Deus falar, quando isso? Cara, para de ser dessa forma. As coisas já estão todas prontas, já estão todas feitas. Quem não tem o controle da sua vida é você mesmo. Entende? E assim, presta muita atenção. Se eu disser pra você coisas pesadas ao seu respeito, se eu chegar agora e falar pra você, olha, falar coisas ruins ao seu respeito, eu tenho a certeza que o seu cérebro vai acreditar. O seu cérebro simplesmente acredita, é mais fácil ele acreditar nas coisas ruins que dizem ao seu respeito do que ele acreditar das coisas boas, por exemplo. O seu cérebro ele acredita nas coisas ruins porque ele naturalmente ele tem um viés cognitivo negativo. A Josi falando, eu tenho medo e sou procrastinadora. O medo, esse viés cognitivo negativo, ele já é um viés naturalmente no seu cérebro. Esse viés cognitivo, ele está relacionado com a queda de Adão, por exemplo. É exatamente isso. Então, o seu cérebro, ele já pensa naturalmente em tudo que é ruim. Se eu falar coisas ruins a seu respeito, seu cérebro vai acreditar. Agora, se eu disser, por exemplo, Josi, você é uma ótima profissional, Josi, você tem um potencial incrível, Josi, você é top, mulher, você só não tá prosperando porque não quer. O que a Josi vai falar? Nossa, mas eu não acredito nisso. Imagina que eu sou isso. Eu não sou isso, não. A Josi vai responder. Fala pra mim, Josi, se você vai responder isso ou não. Fala pra mim. É mais fácil você acreditar no que é ruim do que as coisas que Deus diz a seu respeito, por exemplo. Isso é um viés cognitivo negativo. Você já pende para o negativo naturalmente. Então, para que as coisas ruins não sejam instalados, drivers instalados no seu cérebro, você precisa fazer um esforço, sim, para que você pense coisas boas. Só que você não precisa pensar, porque você já é. A única diferença é que você não acredita. Tudo aquilo que Deus diz a seu respeito, você não acredita em absolutamente nada. Você faz questão de ouvir a opinião da colega do lado que está dizendo sobre você. Nossa, mas André agora fazendo live, quem que ela tá achando que é? Nossa, mentora. Você tá louca? Essa menina tá louca? Qual que é a formação que ela tem? Você entende que é mais fácil você, literalmente, dar mais atenção para as coisas ruins do que um elogio? Se alguém chega e elogia você, se alguém chega elogiando você, você vai falar, não, para, não sou tudo isso não. Cara, então para com isso. Deus já disse quem você é e você não acredita. Você não acredita. Eu queria que você me dissesse. Se tem, por acaso, algum versículo na Bíblia que fala mal ao seu respeito. Eu gostaria que você procurasse. E se você encontrar que Deus está falando mal ao seu respeito, você me manda um direct. Porque eu até hoje não encontrei. Porque não existe. Não existe. O que Deus diz ao seu respeito, ainda tem aquela passagem que fala, bem eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz. E ele fala pra você, o que ele fala pra você? Seja forte e corajoso. Então Deus nunca vai falar mal de você. Só que tem um grande problema nisso, você não acredita em quem você é. Você prefere 1000 vezes acreditar no que te criticam,
você começa a acreditar nas coisas que te criticam, nas pessoas que te criticam, porque se isso começa a se repetir, você vai falar, caraca, tem 1, 2, 3 pessoas falando a mesma coisa. Eu acho que isso é verdade. Olha, eu tô começando a acreditar que isso é verdade, porque o seu cérebro acredita naquilo que repete. Então, se tem 1, 2, 3 pessoas validando algo negativo sobre você, você vai pegar, vai fazer, vai acreditar. Só que não é o que as pessoas dizem sobre você, é o que Deus diz ao seu respeito. E as coisas boas, a prosperidade, tudo aquilo que é bom, que Deus traz pra você, você simplesmente não acredita. Você simplesmente não acredita. Fala pra mim, se tem mais alguém que tem essa dificuldade de acreditar, de ter essa autoconfiança, saber realmente, olha, eu tenho esse potencial, eu sei que eu posso ir mais longe, eu já visualizei. Comenta pra mim se tem mais alguém que sabe que tem potencial, mas a hora que alguém fala alguma coisa, ou às vezes tá travada por algum motivo, você entende que é muito mais emocional? É muito mais emocional. Já basta o cérebro ter esse viés cognitivo negativo, que já vai tender você pro lado errado. Já vai lá, olha, não, você não é tudo isso. Seu cérebro fica falando pra você, não acredita, minha filha, a pessoa tá mal intencionada. Vai falar na hora pra você. Quem já passou por isso? De alguém falar alguma coisa boa, seu cérebro vem aquela frasezinha, cara, não acredita porque ele tá mentindo. Não acredita no que estão falando, porque você não é tudo isso não. Para. Menos. Cara, isso é incrível. Tá? Então, o que acontece? O problema maior é que existe sim essa falha no nosso cérebro. Existe sim esse lado do nosso cérebro que ele é vitimista. Entende? E eu digo pra você hoje, você que tá aqui, seja mulher ou homem, você que tá aqui, eu falo pra você, seja uma mulher sem vergonha, seja um homem sem vergonha. Aí você vai falar pra mim, nossa, mas você tá louca? Como assim ser sem vergonha? Qual que é o sentido que você tá querendo dizer? Acontece que se não for dessa forma, você não consegue avançar. Muitas das vezes, você se vê limitada, você se vê ali travada, porque você tem uma vergonhinha de aparecer, porque você tem uma vergonha, nossa, eu vou aparecer. Ah, mas, ó, por exemplo, as minhas unhas não estão feitas. Eu vou falar pra você, meu cérebro falou, nossa, Andréia, você vai fazer live, você tá com as unhas que não estão feitas. Não deu tempo ainda, gente. Ele falou pra mim, falou assim, não, vai lá, passa um esmalte rapidinho. E eu tava aqui produzindo o conteúdo pra vocês, mas eu falei, não, vai desse jeito mesmo. Se meu cérebro fala que não é pra fazer, eu vou lá e faço. Eu falei, vai, seu tosco. Quem manda no negócio sou eu, não é você. Entende? Boa noite pra quem tá entrando agora. Então, por isso que eu digo pra você, seja assim uma mulher e um homem sem vergonha. Se não for assim, você não vai conseguir levar a sua mensagem. Você não vai conseguir levar o seu conteúdo adiante. Você não vai conseguir destravar. Você não vai conseguir destravar. Você vai sempre ficar pensando no que as pessoas dizem, no que o seu vizinho fala sobre você. Você vai acreditar no seu próprio cérebro falando que você não tem capacidade para fazer. Eu vou dizer para você, foi fácil eu chegar hoje, abrir e fazer uma sequência de lives? Não, não foi fácil. Eu gaguejei muito, eu já travei muito, eu já entrei tremendo, eu já entrei desesperada com o coração na boca. Mas eu precisava enfrentar. Eu precisava me deparar com uma câmera e aprender a fazer. E a gente só consegue diminuir essa trilha que é naturalmente em você, você consegue diminuir quanto mais você repetir. Quanto mais você repetir, você consegue diminuir. E aí o seu cérebro vai começar a entender, porque como você vai repetir, porque ele só entende, ele só vai gravar o que é repetidas vezes, que é hábito, ou algum evento com algum evento trágico, alguma situação que seja de uma emoção forte. Então, você vai repetir, vai com medo mesmo, minha filha, é com medo mesmo que você vai, entendeu? É com medo mesmo que você vai abrir a câmera, é com medo mesmo que você vai fazer a live, que você vai gaguejar, que o conteúdo às vezes vai fugir da sua mente, é com medo mesmo que você vai fazer. Porque você vai repetir, e aí o seu cérebro vai começar a entender o quê? Que você está fazendo aquilo e aquilo vai começar a se tornar um hábito, algo natural. Não vai ser mais algo estranho que ele está recebendo. Entende? E se você não fizer isso, se você tem algo dentro de si que você precisa externizar, que você tem um conhecimento, um aprendizado, algo que você possa ensinar para outras pessoas, só quando você enfrentar o seu medo em repetidas vezes que você vai literalmente transformar vidas, que você vai fazer com que a sua mensagem chegue mais longe, que a sua mensagem, através do digital, alcance aonde os seus pés ainda não alcançaram, certo?
Só que assim, o pior disso tudo, ainda vem o pior, né? O pior disso tudo é que você acha que tudo ainda vai acontecer. Eu digo que não vai acontecer, já aconteceu. Deus já te deu tudo que você precisa. Você já nasceu, então é o quanto basta. Você já nasceu, é o quanto basta. Você já tem tudo o que você precisa. Só que você fica naquela, não, eu vou estudar mais um pouco, eu vou aprender um pouco mais, eu vou absorver um pouco mais de conteúdo, porque eu não estou me sentindo preparada, não estou pronta, na verdade, eu não vou conseguir. Então, meu amor, você vai ficar com obesidade cerebral. Você simplesmente vai travar, não pelo medo, mas pela obesidade. Porque quando você tem muita informação na sua mente e você não transfere isso, você não passa esse conhecimento que você tem para outras pessoas, você vai travar. Mas não é pelo medo, é pela obesidade. Vai te dar uma crise de ansiedade, vai te dar algo que você vai dar um branco na sua mente, que você vai falar, caraca, mas eu estudei, eu aprendi, eu sei como fazer, mas por que me deu branco? Você está simplesmente obesa. Por quê? Você só consegue aprender quando você estuda, estuda, ensina. E aí você passa a praticar e isso não vai te travar mais. Agora, quando você fica só absorvendo, na hora de você transmitir isso, você vai travar literalmente. Entendeu? Boa noite, Zuleide, seja bem-vinda. Tá? E como eu disse pra você, na verdade, você que não permite. Tá? Eu disse, Deus, ele já fez tudo por você, já está tudo pronto, mas você não se permite ser usada transmitindo a mensagem que você tem aí com você, que eu sei que queima no seu coração e você quer ensinar e transformar outras vidas. Só que você, ao invés de ajudar Deus, o que você faz? Você acaba atrapalhando. Você literalmente acaba atrapalhando todo o plano que ele tem pra você. Então é mais fácil, aceita logo que dói menos. Aceita logo que você tem um chamado, que você tem algo dentro de você, que você precisa transbordar na vida de outras pessoas, que você precisa passar a sua mensagem à frente e a sua mensagem ela precisa chegar em lugares que você ainda não chegou. E você só consegue fazer isso através do digital. Comenta pra mim, tem alguém na live que sabe que tem um conhecimento assim absurdo, tem algo que ela tem guardado dentro de si que ela pode ensinar outras pessoas a serem melhores, pode ensinar, às vezes, uma profissão para outra pessoa. Então comenta comigo, deixa depois aqui descrito nos comentários, quando eu salvar essa live. Comenta comigo se realmente tem algo dentro de si que você precisa, você vê que sente aquela necessidade. Não, eu tenho, se não é um conhecimento profissional, se não é algo que você possa ensinar profissionalmente, que seja uma superação de vida, que você consiga ensinar o caminho das pedras para as outras pessoas, para que elas não sofram tanto quanto você sofreu. Boa noite, Andressa. Boa noite, outra Andressa também. Entrou duas Andressas de uma vez. Sejam bem-vindas, tá? Então, o que eu digo para você? É mais fácil você aceita logo. Para de pensar no que as outras pessoas vão falar ao seu respeito e aceita logo que o que você tem aí dentro você precisa transbordar, você precisa colocar para fora. Você precisa literalmente transformar outras vidas. Então para de atrapalhar o plano de Deus para tua vida, porque você não sabe os planos que ele tem para você. Ele sabe que são planos de paz. O que ele tem para você é o que realmente está escrito. É para que você desfrute, você vai desfrutar com a prosperidade que ele tem para você, mas você insiste em travar ali, você insiste em atrapalhar, porque você fica pensando, você tem vergonha, entende? Então, começa a pensar sobre isso que eu tô falando pra você. Começa a pensar, você não é próspera hoje por quê? Já parou pra pensar sobre isso? Sendo que Deus já te deu tudo, você te deu a prosperidade, já tá tudo feito, entende? E como eu falei pra você, o nosso cérebro, além desse viés cognitivo negativo que ele tem de pensar tudo pro negativo, ele também tem um defeito, que esse defeito ele é chamado de atemporalidade cerebral, tá? Quando você não faz aquilo que você foi chamada pra fazer antes da fundação do mundo, não é agora que você foi chamada, só pra te falar, tá? Quando você não faz aquilo que você foi chamada pra fazer antes da fundação do mundo, o que acontece? Seu cérebro, ele quer esconder você. E ele vai fazer isso como? Ele vai esconder você ou no passado, ou ele vai esconder você ou no futuro. Por quê? Em nenhum desses dois tempos tem produtividade. Se você estiver no passado, por exemplo, você consegue produzir? Se você estiver no futuro, você produz? Por acaso, minha filha? Porque eu não consigo. Entende? Então, o que acontece? Quando o seu cérebro leva você para o passado, você vai estar na depressão. Ali não tem produtividade. E quando o seu cérebro quer esconder você daquilo que você nasceu para fazer, do agora, a sua produtividade, ele leva você para o futuro, porque ele também não tem como você produzir. Você só consegue produzir no agora, no hoje.
É algo que eu digo. As pessoas falam, ah, mas amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã, meu amor, não existe amanhã. Nossa, não existe amanhã. Não, não existe amanhã. Existe o hoje, porque quando chegar amanhã vai ser hoje. Entendeu? Então, não existe amanhã. Para de falar que amanhã é isso ou aquilo. Você pode fazer alguns planos a longo prazo, alguns projetos, daqui tantos meses, enfim. Mas você só consegue viver o hoje. Então, essa temporalidade cerebral vai fazer você viver ou no passado ou no futuro. Ele vai te causar depressão, que ele vai prender você a algum evento emocional que você sofreu no seu passado e você tá remoendo isso até hoje. Você não consegue liberar perdão, você não consegue perdoar a pessoa, você tá carregando ela na sua mochila até hoje. Então, meu amor, libera logo essa criatura, entendeu? Libera logo o perdão e para de carregar essas pessoas nas costas. Não tem como você viver no passado, ou então você vive lá na ansiedade, né? A ansiedade, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, até amanhã, depois de amanhã, daqui 2, 3 meses eu preciso fazer. Seu cérebro não aguenta, você vai começar a ter reações químicas no seu organismo. Então, aquilo vai te causar danos no seu corpo. Você não pode viver no futuro, você tem que viver o agora. A cura para depressão e ansiedade é o agora. Exatamente. Boa noite, Céu, seja bem-vinda. Comenta pra mim aqui, quem tem alguma situação que esteja vivendo alguma situação de ansiedade ou depressão, algum evento que aconteceu já com você, que você ainda está presa naquele evento e que você não consegue digerir isso muito bem. Isso são bloqueios emocionais em você sim, tá? Vou te falar. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Então, a maior situação que faz o seu cérebro passar, que é essa atemporalidade cerebral que você tem, é tirar você do agora. Observa a sua vida. Quando você não está no passado, você está no presente. Por quê? Não tem produtividade nesses dois tempos. A produtividade está no agora. E se o seu cérebro carrega você para esses dois tempos, o que ele vai fazer? Você vai viver na pobreza. Nossa, Andréia, na pobreza? É, na pobreza. Porque a pobreza é improdutividade, não é falta de dinheiro. A pobreza é improdutividade. Quem disser para você que pobreza é falta de dinheiro está errado. No meu conceito, pobreza é improdutividade. Porque dinheiro não se ganha. Dinheiro se faz dinheiro. E você só consegue fazer dinheiro se você for produtivo com algo. Se você conseguir produzir. O dinheiro é uma energia de troca. Você troca o seu tempo por dinheiro, por exemplo, quando você vai trabalhar. Boa noite, Kairi, seja bem-vinda. A Renata falando aqui, ó, faz 20 dias que estou mal e ontem, parando para pensar, estou desenvolvendo ansiedade. Então, meu amor, você tem que começar a observar o que está te causando essa ansiedade. Quando você Só um minutinho. Julie, para. Desculpa, gente, minha cachorra começou a morder aqui, ó. E atrapalhar eu, mas enfim. Quando você está nesse estado emocional de ansiedade, que você acabou de falar, Renata, fazem 20 dias que você está se sentindo assim, você precisa se observar. Porque quando, às vezes também, você coloca muitas tarefas para você executar, de uma vez só, o seu cérebro ele não vai compreender. Porque ele não está sendo treinado. Imagine você que o seu cérebro é um músculo. Então, quando você, de repente, não está fazendo muita coisa, você não está naquela rotina ativa para fazer muitas coisas, aí você vem e você fala assim, não, eu vou mudar a minha vida da água pro vinho, e vai ser hoje. Eu vou passar a fazer, coloca lá uma lista de 1 trilhão de coisas para fazer. Meu amor, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Você tem que começar com coisas menores. Se você tá 20 dias e tá vendo que isso está te causando um estado de ansiedade, diminui o ritmo, tira o pé do acelerador, porque muitas vezes você pode ter colocado pressão demais, diminui o ritmo, pega o que é importante para você de fato fazer e dentro da sua rotina você começa a colocar pequenas coisas que você vai fazer, porque é através de pequenos movimentos que você vai criando disciplina, você vai criando rotina. Lembra que eu falei que o seu cérebro, ele só consegue se adaptar quando é através da repetição ou através de um evento emocional marcante. Então, como não tem evento emocional, vai ter que ser através da repetição. Só que se você pegar e fazer isso tudo de uma vez, ele vai travar, porque ele não está habituado a isso. É a mesma coisa que você for na academia.
tá? Você não vai conseguir obter os resultados de imediato. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. E você não vai conseguir os resultados imediato. Então, a ansiedade é gerada por isso também. Você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acha que vai dar conta do mundo e, na verdade, você não vai dar, porque o seu cérebro, que é o seu músculo, não está sendo treinado. E isso é um processo que tem que ser introduzido em você a longo prazo, tá? Tem mais alguém aqui que ainda anda sofrendo de depressão, ansiedade, que não tá vivendo agora? Comenta pra mim. Comenta pra mim. E o que eu quero dizer também? Boa noite para quem tá entrando. Você, assim como eu, podemos ter falhado muito. Às vezes você deve estar pensando assim, nossa, mas eu falhei muito na vida. Eu sou uma pessoa muito falha. O que for, quando Deus olhar pra mim, ele vai ver que eu sou falha demais. Só que eu digo pra você que Deus não olha pra isso, tá bom? Se você acha que você tem que melhorar pra começar a fazer aquilo que você foi chamada pra fazer, pode tirar isso da sua cabeça. Não precisa melhorar, você precisa fazer. O fazer é o fazer que vai te trazer recompensa. Não pense que você, não, eu vou melhorar tal coisa pra depois eu fazer. Não adianta, Deus não olha pra isso. Porque imagine você, vamos voltar lá, os heróis da fé, assim como Moisés, Abrão, né? Como Davi. Imagine eles. Se Deus olhasse pra falha, para os erros dele, que muitas das vezes os erros que eles cometeram foram até piores e maiores do que eu e você. Imagine se Deus olhasse para a falha dessas pessoas. O que seria essas pessoas? Então entende que Deus não vai olhar para sua falha. Então para de colocar desculpa na frente daquilo que você precisa fazer. Para de inventar situações de que, eu preciso melhorar para depois fazer. Não, minha filha, você primeiro faz e depois você vai melhorando. Então, você começa a fazer e no decorrer da sua trajetória, você vai melhorando, vai adaptando, vai... hoje eu tenho só um celular na mão. Vai com essa iluminação mesmo. Amanhã eu já tenho uma outra iluminação. Entende? Então, não para de dar desculpa de que você precisa melhorar para começar. Então, isso aí já está fora de cogitação. Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E o que eu quero trazer para vocês também, que o segredo é que ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Ninguém neste mundo vai fazer o que é para você fazer. Nem o próprio Deus vai fazer aquilo que você tem que fazer. Porque lembra que eu falei para você, Deus não está no controle da sua vida. Ele está no controle de toda a criação, todo o universo. Mas na sua vida quem tem que ter o controle é você. Então pare de dar desculpas. É você que precisa fazer. É você que precisa ter a sua autorresponsabilidade e lá resolver o problema que você criou, por exemplo. Você já chegou a fazer um checklist aí de quantos problemas você tem para resolver? Eu, de vez em quando, eu faço os meus e olha que não são poucos. Eu digo para você que você tem que amar problemas. Se você é uma pessoa que corre de problema, você já está trazendo aí a irresponsabilidade para você. Você já está reforçando o seu viés cognitivo negativo. Aquele que fala que você é um santinho que você não tem que fazer nada. Você tem que ter sim a sua autorresponsabilidade. Boa noite, lindona. A Andréia aí. A Andréia também é top. A Andréia é uma mentora também. Ela trabalha inteligência emocional. Exatamente, é isso, Déia. E o segredo literalmente é esse, tá? Você já nasceu, você já está pronto. Então para de dar desculpa de que você precisa melhorar, precisa buscar qualquer coisa antes de você começar a fazer. Então isso aí é uma desculpa que seu cérebro dá pra você. Se você continuar acreditando nesse viés cognitivo negativo que ele coloca pra você, meu amor, você não vai ver a prosperidade nunca. Você não vai fazer aquilo que você foi chamada pra fazer, tá? Mas diante de tudo isso que eu tô dizendo pra você, o maior X da questão é você aceitar quem de fato você é. Como eu já citei aqui algumas vezes. É mais fácil você acreditar nas coisas negativas que as pessoas falam ao seu respeito do que você acreditar naquilo que Deus diz sobre você. Ele já disse e ele não vai mudar, tá? Acredite você ou não, ele não vai mudar. Literalmente. E o que está faltando? O que está faltando para você ter resultado? Eu queria que nesse momento, essas pessoas que estão aqui na live comentassem para mim o que realmente está faltando para você ter resultado na sua vida. Comenta para mim. Tá na hora de você deixar de ser vitimista, deixar de dar desculpa, de esperar alguém comentar primeiro para depois você comentar. Entendeu? Então, o que está faltando na sua vida hoje para você ter resultado? Sabendo que você já nasceu, é o que basta. Porque tudo aquilo que Deus diz sobre você, tudo aquilo que Ele preparou para você, todo o plano que Ele tem para você, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável.
A vontade de Deus na sua vida é boa, perfeita e agradável. Então comenta pra mim o que está faltando na sua vida para você ter resultados. Eu vou esperar alguém comentar, porque a gente está falando de deixar de ser vitimista. Então está na hora de você pelo menos colocar o dedo nesse teclado e falar de fato. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si o que está faltando para você ter resultado na vida. De repente uma vergonha na cara, ou de repente encarar os seus problemas como ele realmente tem que ser encarado. O que está faltando? Entende? Eu sou assim dessa forma, sabe? Eu não fico pensando muito no que as pessoas dizem ao meu respeito, não. Aquilo que tem que falar, aquilo que precisa falar, eu vou lá e falo. Porque as pessoas gostam de ficar passando a mão na cabeça das outras, enquanto a vida da pessoa tá um buraco só. E precisa vir alguém falar pra ela, ei, vamos sair desse buraco que você se encontra? Temos uma saída, temos uma forma de sair daí, entende? Não vou passar a mão na cabeça mesmo. Tá faltando um amor, a Marli tá dizendo. Ó, parabéns, Marli. Parabéns por ser a primeira a comentar. Ó, tá dizendo aqui que você está deixando de ser vítima de si. Você tá expondo pra fora aquilo que realmente está guardado aí, ó, no íntimo do seu coração. É assim que tem que ser. A gente olhar pra dentro de si, ter autorresponsabilidade e analisar o que tá faltando pra mim. Se Deus diz que já está tudo pronto, se Deus diz que já está tudo feito, por que você não tá prosperando? Você tá vivendo no passado ou você tá vivendo no futuro? É na depressão, na ansiedade? E o agora, meu amor, como que fica? Produtividade, o fazer dinheiro é só no agora, não tem como. Marli falando aqui, ó, pra mim tá faltando um amor verdadeiro. E você vai encontrar, muitas das vezes, tá? Muitas das vezes não, o seu amor verdadeiro ele já está pronto. Mas acontece também que você, alguns bloqueios emocionais te limitam de você se relacionar, tá? Normalmente, Marli, eu não sei da sua vida, mas normalmente quem tem dificuldade em relacionar-se é porque tem bloqueio emocional com o pai. Então, tendo bloqueio emocional com a figura paterna, automaticamente você tem dificuldade de relacionar-se com Deus e relacionar-se com outras pessoas, tá bom? Tem solução para isso, com certeza, e você vai conseguir sim desbloquear isso e se ver completa no seu relacionamento. Boa noite, Rose. E eu tô pensando aqui sobre o que eu acabei de dizer pra vocês, sobre essa questão de que às vezes a pessoa fica ainda pensando, né? Ah, eu tô esperando Deus falar alguma coisa, tô esperando um sinal de Deus, sabe? É igual eu comentei pra você, é mais fácil você acreditar na maldição do que na bênção que Deus diz sobre você. Então, se alguém falar pra você que fez... Eu vou falar de uma forma que se alguém disser pra você que fez um trabalho, uma macumba ou que seja pra você, você vai acreditar. Ah, né? Você vai ficar com medo. Nossa, cara, mas... E aí? Como que fica esse negócio? Entendeu? Lembra do viés cognitivo negativo? Mas o que Deus fala sobre você... O que Deus fala sobre você é difícil de você acreditar. E aí, o que acontece? Quando as pessoas ainda ficam esperando uma confirmação de Deus... Olha, eu estou esperando uma confirmação, esperando Deus me dar um sinal, cair um raio, uma luz na minha cabeça, para eu fazer literalmente aquilo que eu fui chamada para fazer. Meu amor, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque já está pronto, já está feito. Ele já falou. Se você olhar em Mateus, por exemplo, o que diz lá? Digamos que você fala assim, eu não consigo encontrar o meu chamado, o meu propósito, eu não sei qual que é o meu propósito de vida nessa terra. Então, se você olhar em Mateus, por exemplo, depois você vai lá, dá uma folhada. Tá dizendo o quê? Se você não encontrou o seu propósito por enquanto, tudo bem, mas lá tá dizendo, ide a todo mundo e pregai o evangelho e fazer discípulos. E o que você tá fazendo com vergonha? Você tá com medo da sua reputação? O que vão dizer sobre você? O que tá pegando aí? A Lili Moda dizendo, estou muito desanimada. Tá, mas desanimada com o quê? É preciso ser específica. A Renata tá aqui, ela é minha mentorada também. A Renata tá aqui, ela sabe que eu falo pra ela. Seja específica. Está desanimada com o quê? O que está causando desânimo em você, por exemplo? Entende? Então você tem que aprender a fazer perguntas. As pessoas têm o hábito de ser muito genéricas. Eu não tô bem, porque não tô muito legal, mas não tá bem com o quê? É a vida financeira? É o relacionamento? É o seu lado profissional? Então a gente tem que aprender a fazer pergunta, porque a gente foi educado desde pequeno as instruções dos nossos pais. Os nossos pais chegavam pra gente, cala a boca, fica quieto, não faça uma pergunta, isso aqui é conversa de adulto. E aí você foi instalando aquilo em você
e você simplesmente vai junto com a manada. Você não questiona nada, você não pergunta nada. Se alguém chegar pra você e falar, ó, é assim, e aí vai ser assim, vai passar da avó, da bisavó, pra sua mãe, vai chegar até você, mesmo que seja errado, vai continuar fazendo. Por quê? Ninguém questionou, ninguém fez uma pergunta, certo? A Josi aqui, ó, me sinto travada como se meus pés estivessem amarrados. Me sinto travada como se meus pés estivessem amarrados. Josi, quando a gente tem um bloqueio emocional, é dessa forma que a gente se encontra. Você sabe que a sua alma tem um chamado, você sabe que tem algo que você pode produzir mais, você sabe que você tem capacidade para fazer, mas o seu subconsciente está preso lá atrás. E aí a sua alma te chama, a sua alma fala para você, olha, você tem grandes coisas estão por vir, grandes coisas você vai fazer. Por quê? O seu chamado, o seu propósito, ele já foi colocado em você antes da fundação do mundo. Então isso, os seus olhos ainda não viram o que a sua alma já viu. Então quando a gente tem isso em nós, quando a gente tem esse chamado e aí de repente a gente olha, nossa, é como a Josi disse, eu me sinto com os pés amarrados, sem poder de agir. Eu vou, mas eu não vou. Eu vou, mas eu não consigo ir. Me sinto amarrada. É bloqueio emocional. A gente tem que fazer uma investigação, tá? Você consegue descobrir qual é literalmente o bloqueio maior que está te travando fazendo perguntas. A gente faz uma investigação sobre o que tem acontecido com você. Boa noite para quem tá chegando. Nath, Liliane, Wesley, sejam bem-vindos, tá? E é dessa forma que se sente sim, Josi. Eu tive o meu maior bloqueio, vou até compartilhar com vocês, quando eu me deparei com esse meio de desenvolvimento pessoal, meu maior bloqueio foi a morte do meu pai. Então, eu não conseguia produzir, eu sempre ficava lembrando, ficava revivendo tudo aquilo que passou. E depois que eu desbloqueei isso, aí foi como se as portas estivessem abertas. Aí eu me senti mais aliviada e cada vez que eu pensava sobre aquilo, a minha trilha neural ela era menos intensificada. E aí eu fui conseguindo agir. E sempre que você for agir, é a hora que vai aparecer um bloqueio. Você pode ficar tranquila. Inventou qualquer negócio para fazer, vou empreender. Aí, a hora que você vai empreender, você vai ver que você vai ter um bloqueio. Você vai ter medo de empreender, você vai ter medo da falência, você vai ter medo de ser frustrada, você vai ter medo porque você vai ter muita taxa para pagar e você já viveu uma questão de problemas financeiros, de perdas e danos, enfim. Muita coisa vai travar em você. E a gente só consegue caminhar quando a gente começa a praticar o autodesbloqueio. Eu falo isso na minha mentoria. Gente, já são 10h04. Eu tô com medo dessa live cair. Então, assim, eu vou encerrar rapidinho pra vocês. Toda essa questão do bloqueio emocional eu falo na minha mentoria, certo? Eu tô fazendo um movimento que vai até o dia 23 de lives transbordando conteúdo pra vocês. Porque dia 26, 27 e 28 eu vou dar mentoria gratuita no Zoom. Mas eu só vou fazer isso para as pessoas que estiverem dentro do grupo do WhatsApp, que é o link na bio. Eu tenho um link na bio que você acessa ao grupo do WhatsApp. Tá? Eu precisava falar mais algumas coisinhas com vocês hoje, mas eu vou deixar para amanhã o restante do conteúdo, porque hoje a live, ela fluiu muito bem. Agradeço a todos vocês terem participado, terem interagido. Então, eu vou deixar uma caixinha de pergunta no meu Stories, e vocês podem estar indo lá e fazer perguntas que eu respondo, tá bom? Beijo pra vocês, eu vou encerrar, senão eu vou perder a live, tá bom? A gente se vê amanhã, até mais!